Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Wellington Araújo Santos, sou estudante do curso de Ciência da Computação pela Universidade Federal de Alagoas, campus Arapiraca, e estou aqui para apresentar para vocês um pouco sobre o algoritmo de ordenação count-sort, ou também popularmente conhecido como ordenação por contagem. Esse trabalho ele visa uma complementação do artigo científico que apresentou um pouco sobre esse algoritmo count-sort exigido pelo nosso caro professor Alexandre Paes. O algoritmo count-sort ele usa uma ideia básica de contagem através da técnica de indexação, que no estudo das estruturas de dados é uma técnica que otimiza bastante o acesso aos índices, que é o acesso indexado. Então se dá de maneira mais otimizada a parte tanto de acesso aos elementos do array, quanto também a parte mesmo de ordenação em si. E por mais que a gente altere um pouco a disposição em que os elementos se encontram no array, por exemplo, em ordem crescente, decrescente ou mesmo aleatório, ele sempre se mantém estável. E também pela quantidade de elementos, sempre mantém a progressão de acordo com a quantidade de elementos que você submete a esse algoritmo para ordenação, Então é um algoritmo estável. Outra característica é que ele ordena basicamente listas de números naturais. Caso a gente necessite fazer uma ordenação de números inteiros, é preciso a gente fazer uma adaptação bem intrínseca mesmo no algoritmo count-sort para que a gente possa aumentar a abrangência de números que podem ser ordenados por esse algoritmo. Então, como funciona em si o algoritmo count-sort, Então, o princípio da ordenação por contagem é contar a frequência de ocorrências de cada chave. Quais são essas chaves? Na verdade, são os números que a gente está utilizando aqui para fazer a ordenação. E depois ele executa a soma do prefixo, ou basicamente a quantidade de vezes ou aparições que esse elemento teve no array original, no array que deseja-se fazer a ordenação. Então, para exemplificar aqui para vocês, foi criado um array também disposto de modo aleatório, não tem uma ordem bem específica, como a gente pode ver aqui, tá o 5, o 2, o 2, o 1, o 3, o 9 e o 7, para fazer em si a execução com base nessa contagem. A primeira delas é o número de entradas. Eu coloquei aqui um exemplo pequeno, até mesmo para facilitar a explicação e toda a execução passo a passo do algoritmo. Então, aqui a gente tem 7 entradas, como exemplo, e o maior elemento desse array é o número 9. Por que a gente precisa do maior elemento, pessoal? Basicamente porque a gente precisa calcular o K. O K, na verdade, será utilizado para criar o array com todas as posições atribuídas 0, que será necessário para fazer essa contagem sim. Então, a gente precisa atribuir também um 0 a cada posição, porque no momento que a gente for verificar a contagem desses elementos, possa ser que se a gente não atribuísse o 0, pegaria um valor nulo. Então, é necessário fazer essa atribuição de 0 para cada posição. Então, K, para esse caso, já que o maior elemento é o 9 somado 1, é o valor 10. Então, vamos lá. Aqui, a gente tem o array com as 10 posições, se a gente for contar aqui, indexado de 0 a 9, e ele criou basicamente com cada posição atribuído o valor 0, já para a gente começar em si a iteração e contar as aparições de cada elemento do array principal que a gente já mostrou para vocês. Então a gente vai começar a contagem da seguinte forma. Por isso que a gente precisa, no momento de fazer a criação do vetor todo zerado, com todas as posições com valor 0, a gente tem que começar também com mais um, além do maior elemento, Somado ao K, a gente precisa do maior elemento somado mais um. Por quê? O 0 a gente não sabe necessariamente que será fornecido para o usuário, se no array que deseja ser ordenado vai ter o valor 0. Então a gente precisa criar já a partir do 0 pelo próprio índice como está descrito. Só que o 0 ele não tem nenhuma aparição no array. Então a gente vai para o próximo elemento, o próximo índice, que é o 1. O 1 ele aparece apenas uma vez, em seguida o 2, então o 2 ele tem 2 aparições, e assim sucessivamente a gente vai aplicar para os demais índices, verificando a quantidade de vezes que ele se repetiu. Então o 6 não tem, o 7 apenas uma vez, e o 9 uma vez. A partir desse momento, a gente já tem a quantidade de vezes que cada elemento se repetiu no array que deseja-se fazer a ordenação. Agora, a gente vai criar um novo array, que em tempo de execução, ele será o mesmo array original, para a gente fazer essa manipulação de trocar as posições. Mas, para o exemplo aqui, a gente precisa desse terceiro array
para mostrar para vocês como funciona a atribuição dos elementos já de modo ordenado. Então, de cara a gente vai começar pelo zero, e quando a gente vê a quantidade de vezes que ele se repetiu, né, ele teve o valor zero também. Então a gente não vai inserir. A gente percebe que ele teve sim uma aparição, certo? Então aí, como ele apareceu uma vez, a gente vai repetir apenas uma vez. Quando a gente chegar no 2, a gente percebe que o índice 2 ele apareceu duas vezes. Então a gente vai repetir essas duas vezes. Esse mesmo procedimento a gente vai aplicar para cada índice desse segundo array aí que contém a quantidade de vezes que se repetiu. Tanto para o 3, para o 4, o 5, o 6, até o elemento 9. Então agora a gente já tem, se a gente perceber direitinho, o array de forma ordenada, né? Então a saída que será fornecida para o usuário no momento da chamada do método CountSort será 1, 2, 2, 3, 5, o 7 e o próprio 9. O código fonte necessário para a gente fazer essa ordenação é como está descrito aí para vocês. Então, basicamente, na primeira linha a gente tem um método em si, né, que contém dois parâmetros. Um é o array que será ordenado e o outro parâmetro é o maior valor que será necessário para a gente calcular o valor k, certo? Então, tem esse método, precisa desses dois. Isso vai depender muito também da forma que será implementado. Para a minha implementação aqui, foi executado com base nesses dois parâmetros. Então, em seguida, a gente tem o valor k sendo criado, atribuído a ele o maior elemento, né, que foi o máximo valor, e o 1 exatamente porque a gente começa a contar os índices a partir do zero. Então, ele vai atribuir esse valor. Em seguida, a gente tem o count. O count, como vocês viram, vai ser aquele segundo array. Será o array que será atribuído para cada posição valor zero, para a gente não guardar nem lixo de memória, nem o valor nulo, e sim a quantidade de vezes que ele se repetiu. Na primeira interação, né, como a gente percebe aí a partir do for, será a contabilização das ocorrências de cada elemento e que será incrementado mais um no prefixo, certo? Então, a partir daí é quando a gente já vê a varredura em si do array principal, né, o array que será ordenado. Então, a gente vai ver a quantidade e será atribuído a cada posição do segundo array. Em seguida, a gente vê a variável i sendo atribuído o valor zero, porque a gente necessita, no momento que a gente já for ordenar dessa variável, então a gente já atribui o valor zero. E em seguida, a gente vai começar um outro for, né, uma outra iteração. Essa iteração, pessoal, ela funciona basicamente para percorrer todo o array, né, até o maior elemento. De que forma? Que quando a gente chegar o outro for, ou seja, a outra iteração, a gente vai iterar pela quantidade de ocorrências que cada elemento teve. Então, se o elemento, por exemplo, como a gente colocou, o elemento 2, ele se repetiu duas vezes, então é nessa parte aqui que ele será iterado para ser repetido e atribuído em seguida no array 1, né? Por isso que lá, para exemplo, a gente utilizou os 3 arrays. Mas para o algoritmo em si, não necessariamente a gente precisa criar um outro. Ele simplesmente vai subscrever a cada posição que será dada de forma ordenada o elemento que é para estar na sua devida ordem. Então, esse array aí, 1, recebendo na posição i, né, vai receber exatamente o a, que será a quantidade de ocorrências, certo? A partir do índice também, só lembrando que como no segundo array é um acesso indexado, então ele vai se basear a partir do índice. E abaixo ele vai iterar o i, para ver a quantidade de vezes que ele apareceu. Por último, a gente tem o retorno, né? O retorno, na verdade, do array de modo ordenado. Então, quando a gente printar isso para o usuário, ele já vai estar de forma ordenada. Essa aqui foi a bibliografia utilizada tanto para a confecção do artigo científico, comparando também a outros dois algoritmos, o Section Sort e o Radix Sort. O Radix Sort, para quem não sabe, é um algoritmo que surgiu com base na otimização do uso de memória, porque, como vocês estão vendo, a gente precisa não só de um array, a gente precisa de mais arrays para fazer a ordenação no CountSort. Então, se a gente tiver um elemento disposto de modo bem distante, a gente tem, por exemplo, 1, 2 e 5, e do nada a gente tem o valor 101, então a gente precisa criar todos esses intervalos de modo dispendioso, então isso não seria tão interessante, e o Radix ele surge para isso. Porém, ele tem uma complexidade um pouco maior, digamos assim, comparado a CountSort. Ele demora bastante quando a gente submete a um número de elementos bem maior, e também dependendo da ordem que eles são dispostos, seja de modo aleatório ou de modo realmente decrescente quando a gente coloca,
certo? Então agora eu vou mostrar um pouco para vocês a execução em si. Esse aqui foi o código para mostrar em linhas gerais como ocorre a execução no count sorting. E agora eu vou mostrar em linha de código o mesmo exemplo que eu mostrei para vocês, a execução no próprio Python. Eu estou utilizando aqui a IDE PyCharm para a gente fazer essa apresentação para vocês, né? Então aqui acima já está o código, como já foi descrito aqui no slide anterior e já bem comentado, certo? E aqui abaixo a gente tem o mesmo array de criação para exemplo, né? E, inclusive na mesma ordem, o 5, 2, 2, 1, 3, 9 e 7. Aqui abaixo eu chamei o método max, né? Passando o array como parâmetro para ele identificar exatamente qual o maior valor, que nesse caso ele vai atribuir o max value, o valor 9. Em seguida, tem um método em si, countSort, né, passando como parâmetro esse array de criação e também o valor máximo, que já foi atribuído aqui com base no método max. Aqui ele vai printar. Antes de ele printar, obviamente, ele vai fazer o método de ordenação, que é aqui acima. Então a gente vai executar aqui para vocês verem, né? Vou até tirar aqui já estava ordenado em si, já tinha executado uma vez. Então vai executar aqui só mais uma vez para vocês conferirem o resultado final. Então tá aqui, ó, o 1, o 2, o 2, o 3, o 5, o 7 e o valor 9. No artigo em si foi testado para 4 diferentes quantidades, né, de elementos. Foi para 1.000, 10.000, 100.000 e 1 milhão de elementos. E também comparando, como já citei, aos outros dois algoritmos. Um do mesmo paradigma, um paradigma estruturado, e também usa a técnica de indexação, que é o Radix, e outro também estruturado, porém ele não utiliza em si essa técnica de indexação, que é o próprio insertion sort, que também teve uma boa aproximação do resultado de tempo em si na execução para essas quantidades e também dispostas em ordem crescente, decrescente e de modo aleatório. Então basicamente, pessoal, era isso que eu queria apresentar um pouco para vocês do count-sort, né? É um algoritmo que, visando o cenário em si, a máquina que você está rodando, pode ser um pouco dispendioso ou uma desvantagem pelo uso demasiado de memória. Porém, a gente percebe que, pelo acesso ser indexado, a forma se dá muito mais rápida a ordenação desses elementos através dessas contagens. Então é isso aí, quero desejar um forte abraço e agradecer ao professor Alexandre Paes por ter reforçado aí, inclusive incitar a produção do artigo científico e também para trazer novos dados, como dados comparativos desses algoritmos de ordenação. É isso aí, fica aquele abraço.